Diz assim a palavra do Senhor, Josué capítulo 1, o versículo 8. Fica ligadão, diz assim a palavra do Senhor: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aleluia. Curve a sua cabeça, deixa a sua Bíblia aberta, por favor, em Josué 1. Eu quero orar por você. Espírito Santo querido, eu tomo posse daquela oração do Moisés. Faz com que o meu ensino seja como a chuva suave sobre a plantação. Ó Deus, que nessa manhã, em nome de Jesus, a Tua palavra, Senhor, venha como essa chuva, trazendo frutificação na nossa vida, mudando a nossa vida, Senhor, regando essa terra, Senhor, em nome de Jesus. Cerca-nos com o sangue de Jesus, para que nós estejamos absolutamente livres para receber a Tua palavra no nosso coração. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, o Espírito Santo colocou no meu coração na manhã de ontem esse tema que eu quero compartilhar com vocês. Como desfrutar da unção da conquista. Amém, queridos? Meu Deus, como que foi gostoso o Espírito Santo falar isso no meu coração. Eu comecei a estudar a história do Josué e comecei a ver que o Josué tem uma marca muito poderosa, gente. A gente poderia chamar o Josué pelo pseudônimo de conquistador. Acho que ninguém conquistou mais cidades, mais terras, não é, do que esse homem, o Josué. Mas o momento do Josué é o seguinte: a Bíblia diz assim, é Josué 1, o versículo 2 diz assim: o meu servo Moisés é morto. Aí ele diz assim: dispõe-te e vai, conquista essa terra que eu dei aos pais de vocês. Quer dizer, o Josué, o herói dele morreu. Gente, é um momento tão difícil da vida do Josué, não é? Puxa, aquele homem que abria o mar, aquele homem que fazia chover codorna, aquele homem que tirava água da rocha, morreu. O meu herói morreu. E o Senhor diz: agora Josué, está contigo. É você que vai fazer esse povo conquistar essa terra que eu prometi. Mas você, meu filho. E aí, irmãos, Deus fala para ele o que eu chamei de unção da conquista. Deus dá para ele, escuta isso aqui, ó. O que eu entendi como essa unção gente, foi sobrenatural o que Deus deu para o Josué, não é? Não foi só um talento, foi um negócio muito sobrenatural. Quer ver? Você vai concordar comigo. Deus falou assim para ele: Josué, todo lugar que você pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado. Amém, queridos? Todo lugar, aonde você for, claro, dentro daqueles limites que eu tracei, aonde você pisar, eu te dou, é teu. Amém, queridos? Meu Deus do céu. Versículo 5 ele diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Meu irmão, não vai ter resistência. Não vai ter gente que vai poder impedir você. Nada vai poder impedir você. Ele diz: ninguém poderá te resistir. E não é uma fase não, Josué, é todos os dias da sua vida. Ele diz mais: como eu fui com Moisés, eu serei com você. Meu Deus, ele começa a pensar: meu Deus, o Moisés abriu o mar, o Moisés tirou água da rocha. Como ele foi com Moisés, ele vai ser comigo. Meu Deus, é só o começo da unção da conquista. O versículo 6 ele diz: tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Tu farás. Cutuca o seu irmão do lado aí, fala assim para ele: tu farás. Tu farás. Deus está dizendo assim para ele: Josué, você vai ser o meu instrumento para que esse povo receba o que eu prometi. E o versículo 9: o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Irmãos, isso é sobrenatural. Isso que eu chamo de a unção da conquista. Aonde eu pisar, o Senhor me dá. Ninguém pode me resistir. Eu farei. E o Senhor sempre estará comigo. Até virou um código aqui, né? Eu gosto de número. Eu gosto muito de gravar número.
não é? Então, o versículo 3, o 5, o 6 e o 9, não é? Então, a unção da conquista tem um código, é o 3569, aleluia, né? O 3569 é o código da unção da conquista. Meu irmão, foi sobrenatural, gente. Por que eu te digo que ele recebeu algo sobrenatural? Está na Bíblia, não é? Você vê, irmãos, a Bíblia diz, o Josué chegou ali, às margens do Jordão, irmãos, e sobrenaturalmente, até eu já ouvi história eu ouvi alguém falar sobre isso, que o Jordão tem partes rasas, que os judeus conheciam aquelas partes rasas e atravessaram naquele lugar. Mas a Bíblia é tão clara, preto no branco. Eles atravessaram o Jordão quando o Jordão transbordava, não é? Então, irmãos, eles atravessaram no momento que não tinham essas partes rasas. O Jordão estava transbordando. Então, é sobrenatural. A Bíblia diz que quando o primeiro sacerdote pisou, não é? O Jordão parou. Ele parou, não foi igual ao Mar Vermelho, não foi assim um corredor, não é? Diz que parou e ficou tudo parado aqui, ó. Ficou uma barreira. E para o lado daqui, até o Mar Vermelho, a Bíblia diz, perdão, até o Mar Morto, não é? A Bíblia diz que ficou tudo seco. E eles atravessaram a seco. Você acredita nisso? Você acredita? Eu acredito tanto na Bíblia, gente, né? Se a Bíblia dissesse que foi o Jonas que engoliu o grande peixe, eu acreditaria. E aí, irmãos, eles atravessam o sacerdote para ali naquela parede de água, meu Deus, e eles pegam as 12 pedras, cada um leva uma pedra no ombro para colocar lá fora, 1 quilômetro depois, para quando as crianças perguntassem o que era, para eles contarem tudo o que aconteceu. E aqui dentro do leito era para fazer um outro monte de 12 pedras, que seria o altar secreto e o altar do testemunho. Meu irmão, que coisa mais linda! Eles atravessaram aquele Jordão. O Jordão não pôde parar o Josué. Quando eles chegaram em Jericó, tinha uma muralha intransponível. Eu estava estudando sobre essa muralha que foram encontrados, não como é que fala? Ruínas, né? Obrigado. Ruínas de uma muralha. Não quer dizer que é exatamente aquela, mas o que é interessante é que as ruínas dessa muralha que foram encontradas, não é? Ela tem 5 metros de diâmetro. Poderiam passar 2 carros em cima dela. Uma estrutura muito poderosa, não é? Irmãos, e aquela muralha se ajoelhou diante do Josué. Sobrenaturalmente, eles não empurraram a muralha, não fizeram uma técnica para derrubar a muralha. Irmãos, eles circularam a muralha uma vez por dia, 7 vezes no 7º dia, e deram um grito, e a muralha caiu de susto. Mas porque o Senhor era com Josué, porque ele tinha uma unção na vida dele, tinha algo que Deus prometeu para ele. Todo lugar onde pisar a planta do teu pé, eu te dou. Ninguém poderá te resistir. Tu farás esse povo herdar a terra. Eu serei contigo. Essa é a unção da conquista. Irmãos, o Josué seria um general absolutamente invicto se não tivesse tido aquele episódio, aquele tropeço lá em Ai, quando o Acã resolveu brincar com Deus e tomar das coisas que eram proibidas tomar, não é? E aí enfraqueceu o povo. O Josué foi orar, não conseguia entender porque que eles perderam a batalha. E o Senhor falou com ele: vocês perderam porque tem pecado no povo, por isso que vocês não conseguem resistir aos inimigos de vocês. Puxa, quer dizer que a minha promessa não funciona agora, Josué, porque tem pecado no meio do povo. Agora esse povo, essa cidadezinha chamada Ai, consegue resistir você, meu filho. Vamos resolver o problema do pecado. E eles resolveram e tiveram a segunda chance, a revanche. Detonaram com tudo, não é? Detonaram com Ai, venceram. Mas a Bíblia diz, por que eles venceram Ai? Está aqui em Josué 8:18, o Senhor disse a Josué: aponte a sua lança na direção de Ai, pois eu vou dar a cidade a você. Não foi o talento do Josué de novo, gente. Tudo que ele fez foi levantar a lança, e o Senhor deu a vitória. Quem está me entendendo? O que é que nós temos que fazer? Obedecer
a vitória vem do Senhor. Eu gosto daquele episódio dos gibeonitas, não é? Que a Bíblia diz que foi o único momento, nunca houve um dia como esse, em que um homem deu uma ordem para o céu e o céu obedeceu. Está escrito, não é? Qual foi a ordem? Sol, detente em Gibeão. Lua, detente sobre o vale de Aijalon. Meu Deus, o universo parou. Houve um pare, um stop. Não é? No sistema solar, meu irmão, o sol parou, não é? Os planetas pararam, só para que o Josué obtivesse vitória contra os seus inimigos. Esse homem tinha algo diferente na vida dele. Ele tinha, diga comigo, a unção da conquista. Agora, irmãos, é sobre esse segredo que eu quero te falar. Quer ver? Olha o versículo 7 comigo, dá uma olhada. Olha só, isso aqui é um segredo, gente. Depois que Deus fala tudo isso para Josué, Josué, vai ser assim, filho. Onde você pisar eu te dou, ninguém vai poder te resistir. Você fará esse povo conquistar. Vai ser assim. Agora, o segredo, meu filho, está aqui, vou dar para você agora, versículo 7. Tão somente seja forte e corajoso. Para quê, Senhor? Para eu vencer os gigantes que virão contra mim? Não. Tão somente seja forte e corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei. Tem que ter força e coragem para obedecer a palavra. Olha só. Tão somente seja forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Então qual era o segredo, Josué? Filho, é o seguinte, eu vou te dar essa unção. Agora, o preço da unção é a obediência. Tanto é que quando eles desobedeceram, eles perderam a unção. E eles fracassaram. O único momento que eles não conseguiram conquistar foi no momento que eles estavam em pecado. Interessante isso. Então, não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Fica na palavra, Josué. Aí, irmão, bem aqui, ó, bem aqui. Agora eu quero que você preste bem atenção, ok? Eu fiz essa introdução um pouquinho longa para que você pudesse me acompanhar agora. Porque veja bem, como que eu vou ficar nessa posição que eu não vou me desviar da palavra, nem para a direita e nem para a esquerda, para que eu seja bem sucedido, não é? Então, muito prático, quer ver? Vamos ver essas três coisas comigo aqui. Então, em primeiro lugar, o Josué, Deus fala isso para o Josué, ele revela para o Josué nesse versículo que a gente está lendo. Quer ver? Vamos voltar para o nosso versículo 8. Ele fala três coisas aqui, eu quero que vocês repitam comigo. Não cesses de falar deste livro, vamos lá? Vamos lá, nem para ensaio, agora valendo. Não cesses de falar deste livro da lei. Faz assim, ó. Que é a primeira coisa, primeiro segredo. O segundo segredo, medita nele de dia e de noite. Terceiro segredo, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Percebeu? O que é que Deus está falando para o Josué? Josué, eu vou te ensinar, filho. O segredo da unção, da conquista, é a obediência radical à palavra. Nem para a direita, nem para a esquerda. E o segredo de você obedecer radicalmente à palavra é você falar a palavra, pensar na palavra e praticar a palavra. Vamos repetir isso? Vamos comigo. Falar a palavra, pensar na palavra, praticar a palavra. Se nós praticarmos isso na nossa vida, isso é um processo, gente. Deus é um Deus de processo. Deus não tem micro-ondas. O fogão dele é a lenha. Aleluia. Amém, queridos? Ele é um Deus de processo. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Ele não tem ainda lâmpada incandescente. O sol ainda brilha assim, ó. Não é? Então, irmãos, isso aqui é muito tremendo, quer ver? É prático. Como assim, pastor, falar a palavra? Vamos ver aqui em primeiro lugar. Como assim falar a palavra? Olha, não cesse de falar deste livro da lei. Então a primeira coisa é essa: para eu manter a obediência, eu tenho que falar a palavra. Gente, a Bíblia diz em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Diga comigo, a morte e a vida
estão no poder da língua. O que bem a utiliza, a língua, o que sabe usar a língua, vai comer dos seus frutos, aleluia. Dá uma cutucada nesse crente aí para ele não dormir, diga assim para ele: o que é que você está falando? Não é? O que é que você está... Gente, meu irmão, eu vejo tanta gente falando coisas, escuta bem, falando coisas que vão que ferem a palavra. Eles estão dizendo assim, é como se eles dissessem para Deus: eu não concordo com o que o Senhor está dizendo. Quando eles falam essas coisas, não é? Quer ver o apóstolo Paulo lá no naufrágio dele? Talvez você esteja vivendo um naufrágio, não é? E aí o apóstolo Paulo, como prisioneiro lá naquele barco, um prisioneiro com uma bola presa no pé dele. E o apóstolo Paulo disse no começo da viagem pessoal: pela minha experiência, é melhor a gente ficar aqui, é melhor a gente não sair, eu já conheço essa região. E ninguém deu papo para ele, porque ele era um prisioneiro. Mas quando o barco começou a afundar, foi o Paulo que salvou os 270 tripulantes daquele navio. Porque, irmãos, o Paulo, todo mundo, 14 dias sem comer, 14 dias desistidos, 14 dias sem força para reagir. Eu acho que até que eles estavam pensando assim: gente, vamos ficar sem comer, porque quando esse negócio afundar a gente morre rápido, não é? A gente não vai ter nem força para tentar lutar. E eles estavam assim desistidos. E é o apóstolo Paulo que vai praticar esse princípio de falar a palavra de Deus. Ele diz assim: agora vos aconselho, pessoal, não tenham medo. Olha, já pensou o prisioneiro, gente? É o prisioneiro que toma a liderança espiritual do navio. Ele diz: pessoal, não tenham medo, eu aconselho, tenham bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Por que ele disse isso? Por que ele afirmou isso? Porque a Bíblia diz, e ele explica: porque nesta noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, me trouxe uma palavra de Deus. Ele disse que nenhuma vida vai se perder, mas somente o navio. Então o apóstolo Paulo vai lá e diz assim: pessoal, eu tenho uma palavra para vocês. E ele libera aquela palavra, ele fala a palavra que Deus falou para ele. Gente, isso é poderoso. Isso é poderoso. É você estar dizendo assim: Deus, eu concordo com o que o Senhor disse. Eu ligo aqui na terra o que o Senhor já liberou no céu. Jesus falou sobre isso. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Meu irmão, eu preciso declarar a palavra de Deus. Amém, queridos? Nós precisamos desse princípio. Foi isso que Jesus praticou no deserto. Quer ver? Olha aqui, ó. Olha o que Jesus praticou no deserto. O diabo diz para ele assim: se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus, sabe, desafiando Jesus, desafiando você. Ele não te falou? Ele não te prometeu? Ele não disse? E Jesus não fica caladinho não, gente. Se tu és filho de Deus, porque o diabo sabia que Deus tinha dado uma palavra para ele, né? Para Jesus: tu és o meu filho amado, em quem me compraz. O diabo sabia. Ele sabe que você recebeu uma palavra. Ele sabe que eu recebi uma palavra. Irmãos, eu recebi uma palavra. Eu vou te falar uma coisa. Tem muita palavra que eu já recebi de Deus, mas tem uma que move a minha vida. Tem uma que move a minha vida. Eu não vou contar para vocês, aleluia. É segredo. Não é? Quando eu escrever meu livro, vocês vão saber. Sabe o quê? Irmãos, eu ando em cima dessa palavra. Porque as coisas não estão acontecendo. Porque não sei o quê. Eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra. Deus falou comigo. Então, irmãos, o diabo vem lá e desafia: se você é o filho, então transforma essa pedra em pão. E Jesus diz: olha, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus viverá o homem. Irmãos, isso está escrito na Bíblia. Jesus não tirou isso da cabeça dele. Ele pegou um texto da Bíblia, de Deuteronômio, e recitou a palavra de Deus. Quem está me entendendo? Eu acho tremendo isso. Cada declaração de Jesus ali contra Satanás é um texto que ele pegou dos profetas ou do Pentateuco. Quem está me entendendo? Olha como que Jesus vivia, gente. Jesus vivia nesse princípio. Ele liberava, ele falava, ele proferia. Por isso que ele foi um grande conquistador. Por isso que a unção da conquista estava sobre Jesus, igual sobre Josué.
Porque Deus ensinou para o Josué: fala desse livro, fala desse livro, fala do livro, declara o livro, profere o que está escrito no livro, porque isso é poderoso demais, meu irmão. E eu te pergunto, o que é que você tem falado? Olha aqui para mim, prática. Joel 3,10. Diga ao fraco: eu sou fracote. Quando eu estiver muito fraquinho, eu tenho que dizer: eu sou fraquinho mesmo, eu sou fracote. É isso? Não. A Bíblia diz: diga ao fraco: eu sou forte. Eu sou forte. Olha aqui, escuta aqui, Satanás. Eu posso estar me sentindo assim, mas eu não vivo por vista. Eu não vivo por emoção. Eu vivo pelo princípio da palavra. Eu vivo por fé. Eu estou sentindo isso mesmo. Eu estou sentindo isso mesmo. Mas eu não vivo pelo que eu sinto. Eu vivo pela fé. E a Bíblia diz que eu sou forte. Aleluia! Não é? E tem mais uma, Satanás, escuta aqui. A Bíblia diz que quando eu sou fraco, aí então é que eu sou forte. E porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Beleza, eu estou me sentindo forte, mas eu estou me sentindo fraco, mas agora é que eu estou forte mesmo. Quem está me entendendo? Gente, você tem que abrir essa bocona para falar a palavra de Deus, não é? E não para falar a incredulidade, para confessar a derrota. Porque eu vou te falar, essa cidade, tudo é muito caro, e não sei o que. Meu irmão, nada caro. Sabe por que você está aqui nessa cidade? Porque você vai ser muito próspero, aleluia. Então, é cidade de próspero mesmo, glória a Deus, não é? E você vai ser muito próspero para morar nessa cidade. Foi por isso que Deus te colocou aqui nesse lugar. Não fala incredulidade, gente. Não fala derrota, não fala contra a palavra de Deus. Quer ver? Eu sou um derrotado mesmo. Um dia eu vi a esposa falar para o marido: irmãos, eu fiquei tão arrasado. Eu e a Meila aconselhando um casal. A esposa falou assim: eu não posso falar a palavra que ela disse do marido. Não posso, porque é terrível. É terrível. Então eu vou melhorar a palavra. Porque ela falou assim, não posso nem dizer o que ela falou, mas ela falou assim, como se ela tivesse falado assim: pastor, o meu marido é um derrotado mesmo. E o homem ficou assim, ó. Ele não falou nada. Ele nem reagiu. Tanto que ela falava que ele era um derrotado, que ele assimilou aquilo. Gente, o que a Bíblia diz? Não, gente, eu não sou nem vencedor. Diga para a pessoa que está do seu lado: você não é um vencedor. Você é mais do que vencedor. Sabe o que a Bíblia diz a seu respeito? Que você é mais do que vencedor. Que a vitória que você vai obter é mais do que uma simples vitória. Gente, é como abrir o Jordão, é como cair uma muralha. Não é uma vitória natural, é uma vitória sobrenatural. É mais do que vitória. Eu acho que eu nasci para ser assim mesmo. Acho que uns nasceram para ser primeiro. Eu nasci para ser o último. É isso. Alguém tem que ser o último, meu filho. Nem todo mundo pode ser primeiro. Não é? Essa é a lei. E eu sou o último. Mentira. Irmãos, isso é mentira. Porque a Bíblia diz que o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, que você estará sempre por cima e não por baixo. Abre essa boca e profetiza a palavra. Não foi isso lá no vale de ossos secos? Ezequiel, você acha que esses ossos poderão voltar a viver? Tu sabes, Senhor. Não, Ezequiel, não é essa a resposta que eu quero. Profetiza a minha palavra sobre esse vale de ossos secos. Diz para esses ossos: ossos secos, voltai a viver. Sabe, irmãos, nós precisamos voltar a crer na palavra de Deus. Crie, a Bíblia diz. Por isso mesmo é que falei. Então, se eu creio, eu falo. Se eu não creio, ou eu fico calado ou eu murmuro. Não é? O documento da incredulidade, o atestado de incredulidade, é o silêncio ou a murmuração. Quem está me entendendo? Então o que é que você está falando? Profetiza. Deixa eu terminar esse ponto. Eu li uma historinha ontem que achei interessante. Que o filho, alguém disse assim para o filho, né? Um menininho, um garotinho: ei, vem cá. Ele passou na frente de um bar, é uma história verídica. O White conta, naquele livro A Fé que Vence. Não,
Eu esqueci o nome do livro. Mas aí, quando o garotinho vai passando, aquele homem ali no bar, chama ele, vem cá menino, vem cá. E falou assim para ele, sabia que você não é filho da sua mãe? Aí ele, o menino, tanta convicção, disse, mentira. Ele disse, é verdade. A tua mãe te comprou por 20 centavos. E todo mundo tirou uma onda com ele, lá todo mundo ficou rindo. Aquilo ali era tão improvável, era uma mentira tão cabeluda, que nem feriu ele. Chegou em casa, mãe, sabe o que falaram lá no bar? Que eu não sou seu filho. E que a senhora me comprou por 20 centavos. A mãe dele riu e disse, ô filho, perdoe essas pessoas que disseram isso. Mas aqueles homens, outro dia chamaram ele e falaram, vem cá, vem cá, vem cá. Olha, você não acreditou, né? Todo mundo aqui, ó. Se você perguntar para cada uma dessas pessoas aqui, eles vão te dizer a mesma coisa. Você foi comprado por 20 centavos. Você não é um filho legítimo, você é um bastardo. Aquilo feriu ele. Todo mundo? Todo mundo. E tem mais. Tem documentos que comprovam isso. Hã? Documentos? Aí, irmãos, era a prova da fé. Porque muitas vezes Deus te dá uma palavra, você crê logo, beleza, eu sou mais que vencedor, eu sou cabeça não cauda, eu sou isso mesmo, eu sou filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. Mas aí, irmão, vem a prova da fé, não é? E aí você, se você não tiver por isso que Deus falou para o Josué, vem cá, Josué, fala desse livro, medita nesse livro, dia e noite. Josué, não se afarte dele, nem para a direita nem para a esquerda, e aí você vai fazer prosperar o seu caminho. Mas Josué, se você for tentado a sair, você der ouvido para Satanás, você vai deixar o livro, e não importa a sua religião. E aquele menino voltou com a mãe dele, não é? Mas ele acreditava tanto na mãe dele. A mãe dele olhou nos olhos dele e disse, filho, eu já menti alguma vez para você? Alguma vez você duvidou da palavra da mamãe? Ele disse, não mamãe, eu nunca duvidei da sua palavra. E ela disse, filho, se isso fosse verdade, seria a oportunidade da minha vida para eu lhe falar a verdade. Mas filho, a verdade, e só tem uma verdade, você é o meu filho amado. Não importa o que disserem de você e para você, eu sou a sua mãe. E essa é a verdade absoluta. Gente, deixa eu te falar uma coisa. A verdade é o que a Bíblia diz. Não é o que o seu amiguinho diz. Não é o que o fulaninho diz. Não é a experiência do fulaninho que vai dizer. É a sua revelação. É a revelação que você tem da palavra que Deus deu para você. É isso que vale. Porque, irmãos, se nós acreditarmos nas circunstâncias do mundo, mais do que na palavra de Deus, nós estamos dizendo para Deus, Deus, tu és mentiroso. Porque o Senhor me diz uma coisa, mas o mundo e as circunstâncias me dizem outra. Fique com a palavra. Josué, fala a palavra. Segundo lugar, outro segredo que ele diz para o Josué, Josué, olha lá, vamos lá para o versículo 8. Não cesse de falar desse. Não cesse. Essa palavra não cessar é fala sempre, fala toda hora. E a segunda coisa, medita nele dia e noite. A segunda pergunta que eu tenho para você aqui hoje à noite, escuta, hoje de manhã, escuta. Preste atenção. O que é que você pensa? O que é que você está pensando agora? O que é que você está pensando sobre a sua situação? Gente, medita na palavra dia e noite. Tem um princípio que diz o seguinte, escuta: semeie um pensamento, colha um feito. Semeie um feito, colha um hábito. Semeie um hábito, colha um caráter. Semeie um caráter, colha um destino. Então, veja bem, se eu ficar pensando numa coisa, ficar pensando naquilo ali, não tem gente que fica assim horas pensando, curtindo a derrota, curtindo a incredulidade, curtindo a mágoa. Quem está semeando o pensamento vai colher o quê? Um feito. Vai fazer, vai agir de acordo com o pensamento, é uma lei.
Vai fazer. É só uma questão de tempo. E se essa pessoa continuar fazendo aquilo, ela vai criar um hábito. É quando a mente fica cauterizada. Ela já acostumou a fazer. Conquanto aquilo ali esteja errado, conquanto aquilo ali esteja confrontando a verdade de Deus. Virou um hábito. E se aquela pessoa continua nisso, isso vai virar um caráter, vai fazer parte dela, vai se misturar com ela. Ela já não vai ter certeza da identidade dela. Ela vai achar que ela é assim. É quando a pessoa diz assim: eu sou assim mesmo, não tem mais jeito para mim. É o caráter. E se a pessoa continua nisso, ela vai colher um destino. Aí depois, quando ela tiver 60, 70, 80 anos, ela chegou no destino dela. E ela vai dizer: puxa vida, por que eu cheguei aqui? Por que a minha vida não foi diferente? Onde começou? Diga comigo, na vida de pensamento. Quem está me entendendo? Começou lá atrás. O que você está pensando? A Meila é fera nisso, não é? Ela me ensina muito isso, porque ela é boa nisso mesmo, aprendo com ela. Às vezes, eu estou pensando alguma coisa, aí eu falo, não é? Alguma coisa, ou as crianças, aí ela fala assim mesmo, ela sempre fala isso, ela diz assim mesmo: esse pensamento é de Deus? Ela não briga com ninguém, não corrige ninguém, ela só fala assim: amor, esse pensamento é de Deus? Irmãos, aí eu já recuo: não é de Deus. Então, se não é de Deus, eu não vou ficar pensando esse pensamento. Eu posso controlar o que eu penso. Quem está me entendendo? Posso. Você não consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo, gente. Você pensa uma por vez, não é? O problema é que a nossa mente está sendo ocupada com muita coisa que não vale nada, não é? A pessoa disse para mim assim: quer ver? Não acontece aqui, mas eu já vi muito isso. Não, pastor, o Lucas estava falando sobre isso agora. Eu não tenho tempo. Não tenho tempo para ter uma célula, para frequentar uma célula. Tempo para discipulado, eu não tenho tempo para essas coisas, pastor. Eu não tenho tempo. Beleza, mas o cara chega em casa, do trabalho. Isso não acontece aqui. Aí chega, 9 horas da noite, cansado. Será que ele vai para a Bíblia? Será que ele vai meditar na palavra de Deus? Se ele tem pouco tempo, então o pouco tempo que ele tem que meditar na palavra. Como é que o cara tem coragem de ligar a televisão, gente? E ficar até 1h da manhã, se alimentando do mundo. Gente, o que vai sair é mundo. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Se o meu coração está cheio da palavra de Deus, gente, não tem outro jeito. Eu vou falar, eu vou praticar esse princípio. Eu vou falar do livro da lei. Aí eu ocupo meu tempo, aí eu não tenho tempo para nada, mas o pouco tempo que me resta, eu vou ficar 1 hora, 2 horas na internet, no Zap, não sei lá o quê. Gente, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Como que a gente quer a unção da conquista? Se o que está ocupando a nossa mente não é a palavra de Deus, não é? Lá em Provérbios, eu gosto desse provérbio 23:7, que é um provérbio bem conhecido, que fala assim mesmo: como o homem imagina na sua alma ou na sua mente, na sua psique, é a palavra lá no grego, ele é. Diga comigo: assim como o homem imagina, bem forte, assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. O que está dizendo? Irmão, eu sou o que eu penso. Não é? Lembra lá dos espias? Lembra dos espias? Os primeiros espias, eles foram espiar a terra. E eles tudo animado. Eles viram tantos milagres, olha só. Como vocês e eu, temos visto os milagres de Deus. E eles tinham visto tantos milagres até aquele momento. Mas quando eles entraram em Canaã, foi a prova da fé. Aí eles viram os gigantes. Eles viram as dificuldades. Quando eles voltaram para o Moisés, eles disseram: a terra é boa. Olha só esse cacho de uva. É gigante. 2 homens tiveram que carregar. Mas é impossível. Os homens são gigantes. Eles têm carros de ferro. É impossível. Nós nos vimos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. O que é que eles eram, gente? Eles eram gafanhotos. Porque como eles pensavam a respeito deles, assim eles eram. Olha a segunda geração. Olha a segunda geração do Josué. Josué tinha a unção da conquista. Ele ensinou isso para aquela geração. Só foram 2. Não manda 12 não. Manda 2. De 2 em 2, igual Jesus mandou. É melhor. Discipulado 1 a 1. Aleluia. Glória a Deus. Não manda muita gente não.
Aí chegou os dois lá. Chegaram lá e foram se esconder num lugar público. Um lugar onde ninguém poderia vê-los, onde todo mundo entrava. Rapaz, vamos aqui nessa casa da prostituta aqui. Se esconderam lá, não é? Mas lá na casa da prostituta eles ouviram: toda a terra está desfalecida diante de vocês, porque todo mundo tem medo de vocês, porque vocês são poderosos demais. O Deus de vocês é muito poderoso. Aleluia. A mulher estava virando crente, glória a Deus, falando em línguas. Eu quero aceitar Jesus. O que eu faço? Eu não quero morrer. Protejam a minha vida. Beleza. Tá bom. Tranquilo. Não, cordão escarlate, o sangue de Jesus na janela. Maravilha. Aí eles voltam. Olha o relatório dos dois. Josuézão, a terra já foi entregue na nossa mão. Gente, eles viram as mesmas coisas. Eles viram os mesmos gigantes. A mesma muralha de Jericó estava lá. Eram os mesmos problemas. Só tinha uma cabeça diferente. Só tinha uma mente sadia. Só tinha uma mente cheia da palavra de Deus, cheia dos princípios de Deus. Uma mente que acreditava em Deus. Gente, não é assim. Eu vou para a igreja. Aí eu recebo um passe evangélico. Uma reza brava. Eu volto para a minha vida e encho a minha cabeça de televisão, encho a minha cabeça de internet, encho a minha cabeça de conversa fiada, de incredulidade. Nunca eu vou conquistar nada. Eu não vou ter a unção da conquista. Eu vou conquistar algumas coisas na força do meu braço, do meu talento, na marra. Mas não aqueles milagres de Deus, da unção da conquista. Então escuta. Deus fala para Josué: Josué, o segredo, filho, é nem para a direita, nem para a esquerda. Fica na minha palavra. Você será bem sucedido aonde quer que você for. E o segredo de você ficar fica falando a palavra. Fica falando a palavra. Fica enchendo a sua mente com a palavra. É por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12:2: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Gente, não é uma coisa que vai cair do céu. O apóstolo Paulo diz: transformai-vos. É uma ação onde eu sou esse agente ativo, que encho a minha mente. É por isso que o próprio apóstolo Paulo fala lá em Filipenses 4:8. Eu gosto muito desse texto. Ele diz assim, olha o que ele diz: filho, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Meu Deus, é verdadeiro? É respeitável essa informação que você está recebendo? Gente, eu fico desesperado quando eu vejo tanta bobagem sendo compartilhada, tanta coisa que não é respeitável, tanta coisa que não é justo, tanta coisa que não é pura, tanta coisa que não tem boa fama. E você perdeu o seu tempo. O cara veio me mostrar um vídeo. Ele teve a coragem de abrir o vídeo para mim. Eu só comecei a ver o vídeo. O cara é crente. Era para eu rir, o objetivo era para eu rir. Ele queria fazer eu rir. Quando eu comecei a entender o que vinha depois, eu só dei um passo para trás. Isso não é de boa fama, isso não é puro. Rapaz, eu tenho tanta coisa para conquistar. Tem um estado inteiro para eu conquistar. Tem 33 cidades que são a minha missão. Agora que nós temos 5 cidades, meu irmão, eu preciso tanto dessa unção da conquista. Preciso conquistar os meus filhos para Jesus. Preciso tanto dessa unção. E eu vou encher a minha mente com lixo. Não, negativo. Enche a sua cabeça, meu irmão, com a palavra de Deus. Amém, queridos? Eu lembro quando eu estava em Santarém, eu fui para Santarém a trabalho. E eu fiquei lá 3 meses, pela empresa que eu trabalhava, num projeto de pesquisa da faculdade que eu trabalhava. Eu não tinha tempo, meu tempo era muito curto. Eu saía muito cedo, voltava à tarde. Aproveitei meu tempo para ir na igreja da Paz de Santarém, para fazer alguns treinamentos. Eu não era pastor de tempo integral, estava longe disso, nem sonhava com isso assim, nem pensava muito forte nisso ainda. E aí, eu estava lendo no meu tempo vago um livro
do John Wesley. E o John Wesley contava o seguinte, que quando ele viajava, ele só podia viajar a cavalo ou a pé, não é? Por causa da época e tal. Então o que ele fazia para ele ganhar tempo? Ele aprendeu a ler a Bíblia e livros a cavalo. Pocotó, 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 pocotó. Não é? E ele aprendeu a ler a pé. Então ele não estava nem aí se eu chamar ele de doido. E andar rápido, Ele foi treinando, ele tropeçava. No começo ele andava devagarinho. Depois ele aprendeu a andar rápido, ele descia a escada rapidão. O cara ficou fera mesmo no negócio. E lendo, para ganhar tempo. Porque ele estava perdendo muito tempo. Olha só. Não foi à toa, irmãos, que ele foi um instrumento de Deus. Não é? Para esse avivamento que queimou a terra na geração dele. Agora escuta bem. Aí eu falei, será que é possível? Eu vou experimentar. E sabe o que eu fazia? Em vez de eu pegar o ônibus, que demorava muito, eu perdia muito tempo, eu comecei a ir a pé, da casa onde eu morava, lá para a faculdade onde eu trabalhava. No começo eu tropecei pouco, eu achei até que o Joel estava com conversa fiada. Porque era muito difícil, gente. Muito difícil. Irmão, pensa, eu fiquei fera nisso. E aproveitava o meu tempo lendo, fiquei tranquilo, visão periférica, aleluia, a minha visão periférica, glória a Deus, aleluia, enchendo a minha cabeça. Quando eu chegava no trabalho, eu já estava cheio de Deus, oh, glória a Jesus. Irmão, nós temos esse tempo, porque nós arrumamos tempo para fazer outras coisas que nós consideramos importantes. Fala a palavra. Agora escuta aqui, ó, a terceira coisa para a gente orar. Escuta bem, olha o que o Josué diz. Vamos voltar para o nosso versículo. Não cesse de falar deste livro da lei. Não cesse. Fique falando sempre. Antes, medita nele dia e noite. Eu só vou conseguir falar se eu pensar nele. Se eu encher a minha mente dele. E a terceira coisa, gente. Quer ver, dar uma olhada aí na sua Bíblia. Diga comigo assim, ó. Para quê? Diga de novo. Para quê? Qual é o objetivo de falar e pensar? Falar do livro e pensar no livro. Qual que é o objetivo? Para quê? Para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Aleluia. Irmãos, escuta bem. Falar do livro, pensar no livro e praticar. Como que eu vou praticar? Deixa eu te falar uma coisa, eu estou falando aqui agora. Se você não sair daqui e meditar no que eu disse, não vai funcionar. Na quarta-feira, quando perguntaram lá na célula, quem estava na igreja? Todo mundo. Sobre o que mesmo que o pastor falou? Já foi. Porque 10% só do que nós ouvimos, nós assimilamos. Não é? Vai aumentar um pouquinho, porque eu brinco com vocês, conto mais historinhas e tal, talvez chegue a 20%. Vocês vão perder 80%. Irmãos, é por isso que o apóstolo Paulo falou assim sobre os bereanos. Ele disse, gente, é isso aqui. Eles estão fazendo a coisa certa, os bereanos entenderam. Tudo que eu falo, eles chegam em casa e eles vão conferir. Quantas pessoas anotam? Gente, olha, pensa um hábito que eu aprendi desde criança na fé. Levar meu caderninho para a igreja e anotar. Muitas coisas que às vezes eu ouço aqui, vocês ministrando, que eu anotei, e eu vou meditar nisso, vira uma pregação e vocês nem perceberam. Não é? Porque eu aprendi. O pastor Eimo, um dia eu fui pregar lá na central de Belém, no Telégrafo. Quem que estava lá? O meu ouvinte. O meu mestre, o pastor Eibe, estava sentado no primeiro banco, quase que eu desmaio. Mas irmãos, fiquei impressionado. Quando eu comecei a falar, ele tirou o caderninho dele, não é? E começou a anotar. Entende o que eu estou falando? Então, gente, olha, escuta bem, como é que eu vou praticar a palavra? Se eu falar e pensar, não é? Aí eu vou obedecer. Eu vou ter mais potencial para obedecer se eu começar a falar e se eu começar a pensar mais na palavra. Quem está me entendendo? Então até eu fiz uma matemática aqui, ó. Porque claro, para eu falar e pensar, eu tenho que primeiro ler.
Óbvio, né? Então eu fiz uma continha aqui que ficou assim, ó. Bora fazer essa continha? Fala comigo assim: ler, mais falar, mais pensar é igual a praticar. Se você ler, e se você começar a falar o que você lê, e se você começar a meditar, ó, ruminar, pensar de novo. Eu começo a pensar besteira daquele irmão. Tomara que ele sofra um acidente de carro, e não sei o quê, para ir para pagar. Esse pensamento não é de Deus, é de Satanás. Sai fora, sai fora. Aí eu começo a me esforçar para pensar naquilo que eu li naquela manhã. O que eu estou entendendo? Meditando nessa palavra que eu li naquela manhã. Eu fico pensando, eu faço muito esse exercício. Quando eu começo a pensar alguma coisa, às vezes alguma coisa impura, alguma coisa que não é verdadeira a meu respeito, a respeito da minha identidade, o diabo está me enganando, eu começo a perceber, aí eu começo a lembrar, eu começo a me esforçar para pensar naquilo que eu meditei naquela manhã. Gente, isso é poderoso demais. É assim que eu vou guardando muitos versículos, muitas histórias da Bíblia no meu coração e na minha cabeça. Quem está me entendendo? Foi isso que salvou Jesus, estava lá na cabeça dele. Aleluia. Amém, queridos? Diga: falar, mas pensar é igual a obedecer. Aleluia. O Tiago diz assim, olha, primeiro, Tiago 1:22, tornai-vos praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, tem que ter perseverança, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado naquilo que realizar. Amém, queridos? Deixa eu te dizer uma coisa aqui, ó. A prática disso aqui que eu estou falando agora. Obedeça pequenas coisas. Olha aqui para mim, ó, todo mundo. Deixa ninguém conversar com você. Não perca isso. Obedeça os pequenos comandos de Deus. Sabe, irmão, Deus não vai mandar você abrir o mar vermelho. Ele primeiro vai mandar você jogar a vara no chão para se transformar em serpente. Assim que Deus age, porque Ele é misericordioso conosco. Não foi assim que Ele fez com Moisés? Moisés não começou abrindo o mar vermelho. Moisés, joga essa vara no chão. É muito fácil jogar uma vara no chão, sim ou não? Está aí, joguei. Agora, filho, vai aumentar a ordem. Pega ela pela cauda, pega ela pelo rabo. Não pode ser pela cabeça. Até eu já treinei no deserto. Não, tem que ser pelo rabo. Quando ele pega, o negócio vira um cajado, ele fica impressionado. Moisés, coloca a mão dentro do peito. Facinho essa, pastor. Senhor, facinho essa, beleza. Agora tira, filho. Leprosa. Moisés, fica tranquilo. Coloca de novo. Tira. Sabe, ele foi malhando. Gente, a fé é uma musculatura que precisa ser exercitada. Amém? Irmãos, aí você vai vendo o Moisés crescendo com aquelas pragas todas. É uma crise. Comece a ler a Bíblia assim. É uma crise de fé. Ele foi crescendo de fé em fé, até o ponto que ele estava orando e Deus disse para ele: por que você está clamando a mim, rapaz? Diz ao povo de Israel que marche. E você, o que você está segurando aí na sua mão, rapaz? É uma vara. Essa é a autoridade que eu te dei. Levante a sua mão sobre esse mar. Ordene que ele se abra, rapaz. Irmãos, eu acho que o Moisés fez uma retrospectiva de todas aquelas vitórias de fé. E aí o mar se abriu. Então escuta o que eu estou te falando, é a prática disso. Comece a falar. Talvez no começo você vai querer falar bobagem. Vamos policiar. Não é? Olha, é um treinamento que eu faço com a minha família o tempo todo. Não é? Às vezes eu brinco com eles assim. Eu vejo, eles falam uma crítica e eu digo assim: beleza. Agora tem que ter pelo menos 3 elogios.
Gente, aprendendo a falar coisas boas, aprendendo a falar a palavra de Deus. Amém, queridos? Meu Deus! Diga para essa esposa, fala assim para ela, olha a palavra de Deus. Minha filha, você é um presente de Deus para mim. Sabia que isso é a palavra de Deus? Falei para sua esposa, falei. Não é? Igual eu estava pregando e eu falei isso. Diga para sua esposa que você a ama. E o maridão nada. E eu só olhando para ele, né? Até que uma hora eu falei, e aí? Ele falou assim para ela, tu sabes que eu te amo. Meu irmão, tem que falar. Gente, quando você diz assim para sua esposa, você é um presente de Deus para mim, meu irmão, isso é a palavra. Porque a Bíblia diz que a esposa prudente é um presente do Senhor. Amém, queridos? Então aprenda a profetizar a palavra de Deus. Não somente isso, aprenda a ocupar sua mente com a palavra de Deus. E não somente isso, aprenda a colocar em prática os pequenos comandos. Irmãos, todos nós somos alunos. Não tem nenhum professor aqui. Todos nós somos alunos nessa escola. Agora, você recebeu a palavra? Pratica. Ele vai te dar um pequeno comando, pratica. Você sentiu no seu coração que você tem que ir lá perdoar. Gente, isso é um pequeno comando. E você passa uma vida inteira sem obedecer esse pequeno comando. Como que ele vai te dar um grande comando para você agregar? Senhor, eu quero experimentar, quero abrir o mar vermelho. Beleza, então joga essa vara no chão primeiro. Amém, queridos? Muito bem, e a consequência disso, gente? É a última parte do versículo. Não cesse de falar desse livro da lei. Antes medita dia e noite, nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E olha só a promessa. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Essa é a unção da conquista. Amém, queridos?